Oi, meninos! Oi, meus amores! E aí, vocês estão gostando das aulas online? Sim! Espero que sim. Nós estamos fazendo com muito carinho para vocês, tá? Hoje eu vou dar aula para vocês de história. Mas antes de eu contar o tema da nossa aula de hoje, eu quero saber o que é história. O que a história estuda? Pensou? Pois é. A história estuda tudo que o homem faz ao longo do tempo. Toda a ação do homem ao longo do tempo, a história estuda. E aí, vocês já pararam para pensar como surgiu os seres humanos? Já? Então, esse vai ser o tema da nossa aula de hoje. O surgimento do ser humano. É o que nós vamos estudar, como nós surgimos. Vocês acham que nós surgimos há quanto tempo? Será há quanto tempo veio os primeiros grupos de seres humanos? Tem muito tempo, né? Pensa. Pode pensar muito, bem, muitos anos, 1 milhão de anos atrás, 2 milhões, 3. Foi 4 milhões de anos atrás que surgiram os primeiros seres humanos. E o que será que esses seres humanos faziam há 4 milhões de anos atrás? Como será que eles viviam? Será que tinha casa assim, igual a gente? Será que na hora que eles queriam, ficavam com fome, queriam comer alguma coisa, podia ir ali na lanchonete? Não era assim não, né? Então agora nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Há quem diga que o ser humano veio do macaco. Gente, não é verdade. Nós, seres humanos, nós não viemos do macaco, mas eu não vou discutir sobre isso, não vira uma novela. Na verdade, nós temos um ancestral comum. No máximo, nós podemos dizer que nós somos primos do macaco. Mas nós não viemos do macaco, nós fomos evoluindo com o tempo, que se chama evolução humana. Nós fomos evoluindo, mas nós não viemos do macaco. E os primeiros grupos de humanos que existiram tinham o nome de hominídeos. Eles foram os primeiros grupos humanos. E os hominídeos mais antigos que já se ouviu falar é o Australopithecus. Vamos falar comigo? Australopithecus. Esses são os hominídeos mais antigos, né? Grupo humano mais antigo que já se ouviu dizer. Que são esse aqui que vocês vão ver no livro de vocês, né? E de onde veio o Australopithecus? De onde ele surgiu? Ele surgiu da África. Depois eles foram imigrando aqui para o Brasil e para os outros lugares, mas a origem deles é na África. E eles já andavam sobre 2 pernas, mas eles tinham um cérebro menor que o nosso. Aí vocês vão me perguntar assim, tia, como a senhora sabe que eles tinham um cérebro menor que o nosso? Como? Através de estudos, não é? Os arqueólogos não estudam os fósseis, os esqueletos. Pois é. Então, através de estudo de fósseis, né, como é o caso, né, da Lucy. A Lucy, né, é o esqueleto mais antigo de hominídeo encontrado até hoje. Estima-se que o esqueleto da Lucy existiu há 3 milhões e meio de anos atrás. E foi aí que eles fizeram essa descoberta. Então, nós somos mais inteligentes, né? Resolvemos os nossos problemas, né? Com mais facilidade, né? Isso de forma bem melhor do que eles, né? E os hominídeos, eles foram evoluindo ao longo do tempo. Alguns deixaram até de existir. Algumas espécies de hominídeos. Aí vieram, com o passar do tempo, há 2 milhões de anos atrás, surgiram os Homo habilis, que eles tinham a habilidade de fazer ferramentas com pedra lascada. Gente, isso era uma grande descoberta na época. Isso há 2 milhões de anos atrás. E o tempo foi passando, foram evoluindo
E aí surgiram os Homo erectus. Esses já dominavam o fogo, porque o fogo foi uma das maiores descobertas do ser humano. Com a evolução, surgiram os Homo sapiens, que é a nossa espécie de ser humano. Nós somos Homo sapiens, que quer dizer homo, homem. Sapiens, que pensa. E então surgiu a nossa espécie humana. Mas é claro que isso, né, nós somos evoluindo, né? E o tempo foi passando, nós estamos evoluindo. E há mais ou menos 50 mil anos atrás, os homens sapiens, né, já estavam bem, o corpo deles já estava bem parecido com o nosso. Porém, eles viviam de maneiras bem diferentes da gente, porque ainda não existia tudo que existe hoje, né? Então, a gente chama esses homens, né, esse grupo humano, de homens primitivos. Eles não tinham moradia fixa, eles sempre mudavam de um lugar para o outro. Então, eles eram chamados de nômades. Os nômades, eles tinham que mudar de um lugar para o outro. Por quê? O lugar que eles estavam, eles viviam de caça, da caça e da coleta. Então, eles eram caçadores e coletores, caçadores de animais e coletores de frutas, verduras e legumes. E quando a comida daquela região que eles estavam acabava, eles iam para outra região. Então, por isso eles são chamados nômades. Então, na próxima aula, nós vamos continuar vendo a evolução do homem, né? Porque, né, os nômades, eles não sabiam plantar, eles não sabiam criar animais, então nós vamos começar a ver como que foi a evolução até chegar nos dias de hoje. Combinado? Então, eu deixei um videozinho para vocês assistirem. Vocês vão assistir até 5 minutos, na verdade 4 minutos e 50 segundos, porque o videozinho é grande e não precisa assistir tudo. E depois tem as perguntinhas que vocês vão cortar a pergunta, cola e responde, tá ok? Se tiver alguma dúvida, assiste o vídeo de novo, lá na sala não é assim? Tia Marina ensina 1, 2, 3, quantas vezes for preciso? Então aqui, se precisar, gente, vocês voltam o vídeo. Espero que eu possa ter ensinado de uma maneira clara para vocês entenderem, porque não é fácil, gente, ficar falando aqui olhando para o celular, porque eu sinto muita falta. Na verdade, quando eu estou aqui olhando o celular, eu fico imaginando o rostinho de todos lá na sala, e assim, realmente a gente sofre com essa situação, porque eu preciso do olhar de vocês para dar aula, eu preciso do sorriso, eu preciso das perguntas de vocês. Então, eu estou sentindo muita falta, não está sendo fácil, mas logo, logo, se Deus quiser, nós vamos estar juntinhos, né? E a tia Marina vai poder dar aula, né, olhando para vocês, que vai ser muito bom, né? A gente nunca pensou, né, que ia viver essa situação. Então, beijo grande, abraço apertado e saudades de vocês e até a próxima aula.